Olá, eu sou Thaís Bubos Fassbinder e venho apresentar para vocês um projeto baseado na palavra de origem sueca lagom, que tem como significado mais próximo, nem pouco nem demais, apenas o suficiente. Guarda semelhanças com o minimalismo, mas não foca no mínimo. Busca sempre o equilíbrio e se baseia na funcionalidade, no conforto e na praticidade. Na arquitetura e na decoração, tudo deve obedecer a um propósito de funcionamento, além de convidar ao relaxamento e ao bem-estar. Para isso, o que se propõe é um sistema de construção de habitação mínima, que permita a junção de todos esses requisitos, a fim de propiciar a um maior número de pessoas o acesso a uma habitação de qualidade, que em sua maioria só estaria disponível e acessível em empreendimentos de alto custo ou muito afastados dos grandes centros urbanos. Além disso, o conceito de suficiente é algo que muda conforme a gente vai evoluindo e passando para novas etapas de vida. Portanto, é necessário que a habitação também acompanhe essa dinâmica, permitindo adaptações e modificações conforme essas fases. Construções que permitam a mobilidade e adaptabilidade já foram pensadas há muito tempo, como as propostas do grupo do Arquigram na década de 60, conforme as exemplificadas nessa página. Mais atualmente, nós temos a proposta do estúdio Ova Studio, do Hotel Raivin, que permite a entrada e saída de containers de uma estrutura pré-existente no terreno. E é cada vez maior a procura por imóveis compactos nos grandes centros urbanos, em virtude dos crescentes custos e demanda. Portanto, se demonstra uma oportunidade tanto para o usuário final como para investidores. A fim de viabilizar a proposta, utiliza-se os conceitos da arquitetura modular volumétrica, que se baseia na composição de módulos tridimensionais a fim de compor uma edificação, e da painelização, que se utiliza da criação de painéis conectados a uma estrutura independente. A estrutura seria composta por módulos individuais, que poderão ser justapostos de diversas maneiras possíveis, a fim de ser possível formar desde uma estrutura pequena, como no caso de uma casa isolada, até prédio de múltiplos andares, onde os módulos estruturais são empilhados. O fechamento da estrutura é feito por painéis pré-fabricados, que poderão ser escolhidos num catálogo, de acordo com a necessidade do cliente. Assim, é possível, inclusive, que alguém que inicia sua moradia num prédio desse sistema remova os painéis da estrutura coletiva e transfira para um novo endereço, optando por alocar ou em um outro prédio do mesmo sistema, ou adquirindo a sua própria estrutura para poder transformar esses módulos numa casa individual. A opção dos módulos serem montados completamente off-site. Isso agiliza muito o tempo de execução da obra, restando poucos acabamentos para serem feitos em loco. Para o sucesso do projeto, é imprescindível que o terreno seja localizado num local estratégico para oferecer comodidade para os moradores, atendendo às necessidades diárias. Por isso, o terreno escolhido para exemplificar a proposta está localizado em Porto Alegre, na intersecção das ruas Alcides Cruz e Dona Eugênia, onde hoje a gente encontra as quadras do antigo Grêmio Esportivo Força e Luz. Apresentando posição de centralidade em relação ao centro urbano de Porto Alegre, ele possui no seu entorno imediato diversos pontos de interesse, como mercados, faculdade, escola, hospital, unidade de saúde. Todos esses pontos eles podem ser acessados, por exemplo, de bicicleta, em no máximo 15 minutos. E o acesso a transporte coletivo também é um destaque no terreno. O
projeto é composto por duas torres que concentram na sua fachada sul as circulações, vertical e horizontal, levando em conta que a orientação solar menos privilegiada, buscando privilegiar os apartamentos com a orientação mais favorável. A escolha por apresentar as edificações em fita e os apartamentos voltados somente para uma das faces também se dá para que seja possível manter o contato visual com o exterior, ainda que a gente esteja na circulação dentro do prédio. Busca, sim, ter uma maior iluminação e uma melhor ventilação natural. A montagem do prédio com a formação de degraus nas suas extremidades busca uma integração visual com as diversas alturas dos prédios do entorno, que variam desde casas térreas até prédios com altura com mais de 16 andares. Formados por empilhamento e justaposição dos módulos estruturados em aço, os prédios utilizam material seco na sua construção, objetivando reduzir a sua pegada de carbono. Os módulos obedecem uma padronização de dimensões, considerando-se as medidas externas. O módulo simples tem 3,20 m por 3,20 m, o módulo duplo 3,20 m por 6,40 m e o meio módulo com 1,60 m por 3,20 m, sendo que todos eles têm 3,20 m de altura. Eles são estruturados em perfis de aço. A função da laje é exercida por um painel masterboard de 4 centímetros, que se trata de um painel composto por miolo de madeira e revestido com placas cimentícias coladas e prensadas. Já as paredes, elas são compostas externamente por madeira, o recheio em PIR e a camada interna de gesso acartonado. Com a utilização interna do PIR, a gente consegue ter um excelente desempenho térmico e acústico, ainda que a gente tenha uma espessura bastante reduzida, e além disso, ele apresenta uma excelente eficiência anti-incêndios. Além da construção seca e da madeira na fachada, o conceito Lagon é reforçado pela valorização da natureza, com a criação de diversas varandas com vegetação, trazendo o jardim para cima do prédio. Ainda a gente propõe a utilização de energia fotovoltaica para as áreas condominiais. O prédio B, que é o localizado mais ao norte, possui 3 pavimentos a menos que o A, para a gente possibilitar uma melhor insolação do prédio A, além de buscar uma composição mais suave para quem visualiza o conjunto. No térreo são concentradas as atividades utilitárias e de lazer. Os espaços, os tipos de espaços e atividades foram pensados de modo a dependerem de menor custo e tempo com manutenções. Por esse motivo, por exemplo, foi escolhido ter um spa e não uma piscina. O foco foi fazer com que os espaços sejam adaptáveis de acordo com as diversas atividades. Por isso, as divisões dos espaços da área de estar, do espaço multiuso, do espaço gourmet e do espaço kids é feita por grandes portas com todas as folhas móveis, de modo a possibilitar a integração de todos esses espaços e permitindo diversas combinações entre eles. Em caso de algum evento maior, por exemplo, é possível que todas essas portas sejam abertas, a fim de garantir tanto a interligação entre os espaços internos, mas também uma conexão com o pátio, já que todos eles têm essa possibilidade de conexão e acesso com o pátio. O programa foi organizado em planta de forma a permitir distinguir áreas mais tranquilas de áreas mais lúdicas e dinâmicas. No prédio B, nós encontramos alguns apartamentos com pátio privativo. No entorno do terreno foi acomodada uma pista de caminhada, corrida ou para andar de bicicleta. Seguindo no propósito de propiciar maior integração com a natureza, nós temos uma horta e um pomar. No subsolo foi priorizado que cada apartamento tenha ao menos uma vaga de uso fixo, a fim de estimular, fazer com que as pessoas utilizem mais esse meio de locomoção em detrimento do uso do automóvel. Já com relação a automóveis, são ofertadas 52 vagas para carros, sendo 5 delas para PCD e 12 vagas para moto. Nos pavimentos superiores são acomodados os apartamentos,
que podem assumir as mais diversas configurações, iniciando no módulo de um módulo mínimo, que comporta uma pessoa. Nesse apartamento, o mobiliário foi projetado especificamente para esse tipo de apartamento e é composto por uma cama de solteiro, que quando fechada pode aparentar ser um quadro numa parede, ou então pode abrir e virar uma mesa. E um armário de 2 portas de correr, com um espelho na porta, para que a gente tenha uma sensação de um espaço maior. Já na área da cozinha, é alocado um conjunto composto por um gabinete com portas de correr e prateleiras aéreas que complementam o espaço ocupado pelo frigobar. Esse frigobar foi objeto de estudo, de pesquisa, e foi encontrado um modelo em especial que apresenta dimensões muito reduzidas comparado com o que a gente vê normalmente. Não há uma limitação para o acoplamento de módulos, a fim de compor espaços maiores. Ilustrativamente, nesse projeto, se adotou um layout de módulo duplo, com uma configuração que permite acomodar até 3 pessoas. E também tem um modelo que permite acessibilidade para um cadeirante. A multiplicidade dos layouts e usos só é possível graças ao mobiliário, que também inclui a cama de solteiro, que já foi mostrada no módulo mínimo, né? E a cama de casal dobrável, um armário de 3 portas, o sofá modular e uma cozinha modular que acomoda a pia e cooktop. Para os banheiros são apresentadas 2 versões, que podem ser escolhidas à parte do apartamento, sendo possível também a sua supressão, caso se queira mais espaços, queira fazer uma configuração com mais módulos, visto que eles são tratados como módulos separados. A variação entre cada pavimento se dá através das varandas, que vão sendo formadas a cada nível. Algumas são de uso comum, outras de uso privativo, fazendo com que a planta vá reduzindo gradativamente. Até o último pavimento, onde a gente encontra área de lazer de uso comum, com pergolado, além de acesso para manutenção dos reservatórios superiores e das placas de energia fotovoltaica. As fachadas são tratadas como módulos independentes, permitindo criar um maior isolamento térmico e acústico, além de permitir que, em caso de alguma mudança interna, como uma desocupação de algum módulo, alguma alteração interna, a fachada do prédio continua sendo a mesma, não sendo alterada. Para a escolha dos pisos, houve a preocupação em manter a maior permeabilidade do solo e, além disso, buscou-se texturas e cores mantendo uma conexão com os elementos naturais. Eu agradeço a atenção despendida até o momento e agora a gente vai encerrar a apresentação com um passeio virtual pelo projeto. Muito obrigada!